E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos. A pergunta inicial, né, a indagação inicial ali para todos e até para nós também, como eles fazem, por que que eles fazem e também, né, como e por que nós conseguiremos fazer e também e por que e como nós deveremos fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tirando um tempinho, né, tirando uma hora do nosso dia para ver a produção arquitetônica, né, dos outros arquitetos. Por que que é importante isso? E aqui assim, né, é o que a gente chama de repertório. Eu não entro tanto no repertório de partido arquitetônico, de conceito arquitetônico. Por quê? Por quê? Porque a gente quer mirar na galera também de edificações, né, a galera que entrou nos cursos agora também de engenharia. Cara, quão importante é isso? Quão importante é isso? Depois de 15 anos de formado, eu aqui faço isso diariamente por, né, gosto mesmo, né? Porque a gente abre a nossa mente e a gente adquire o que a gente chama de repertório, né? Eu miro tanto, né, no repertório técnico aqui, não discuto tanto conceito, para justamente abranger essa galera aí que está chegando, essa galera que já está em andamento com o curso, né? Tanto de edificações, de arquitetura, de engenharia, para que abra a mente da galera aí, né? Isso é muito importante. Uma grande frase, né? E aí já vamos deixando a dica, é o seguinte: se a gente não entende como se constrói, como a gente vai entender como se projeta? Essa é uma grande frase aí de um arquiteto super conhecido. Quão importante é isso, gente, né? Tem gente achando que os softwares, as ferramentas vão substituir a mente humana, assim dizer, né? Vão conseguir projetar por nós. Esquece isso, gente, esquece isso, não tem jeito. O projeto nasce sim da mente do projetista, do arquiteto, do engenheiro, né? Da galera que está fazendo edificações, também tem aptidão para isso, que precisa disso, né? Para conseguir um trabalho. A gente vai focar nisso, vai falar um pouquinho sobre isso também, um pouquinho, não bastante, né? Da importância sobre ali você começar de cara já a estagiar. E como fazer isso? Fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Adquirindo um repertório mais técnico, e se você consegue absorver isso, né? Olha, eu consigo desenhar isso, né? Na sua mente está bem formatado como aquilo tudo se faz, certo? Né? Como tudo aquilo é concebido e consegue, se você conseguir representar até o desenho ali, sem escala, técnico, não, na mão mesmo, né, como se fosse um croquis, e passar tecnicamente para uma das ferramentas, ou seja, desenhar em AutoCAD ou Revit ou ArchiCAD, assim, qual que você queira aí, mas representar tecnicamente, você é um candidato a uma vaga de estágio, né? Tem escritórios de arquitetura, de engenharia precisando do seu trabalho. Mas aí você fala, estou no primeiro ano. Por que que você acha que nós estamos fazendo isso daqui? Por quê? Cara, uma das coisas é, meu Deus do céu, como isso me dói o coração, no fundo mesmo, me dói o coração de ver estudantes de edificações, de arquitetura e engenharia trabalhando numa área que não tem nada a ver. Tá lá no segundo ano já e fazendo coisas que não tem nada a ver, que não está agregando na profissão deles, que não vai trazer para eles repertório de trabalho. E aí, cara, essa é uma das situações que acaba fazendo com que a galera desista da profissão. E justamente isso, essa minha revolta, né, nesse bom sentido, que eu comecei a fazer isso para que, né, o que eu fazia lá diariamente, né, observação de projetos e as situações que esses projetos nos dá, né, e a gente vai adquirindo esse conhecimento e depois é impressionante como a gente usa isso, né? Lá para frente também eu vou explicar como a gente usa, né? Em projetos, a gente relembra, né, do que a gente já viu, então a gente consegue projetar, não é copiar, mas projetar algo, né, que a gente já viu que é execuível. Ou seja, como me dói isso,
ver as galera, né, não prestando atenção nisso, né, não colocando a devida atenção e se decepcionando lá na frente, né? Poxa, cara, não dá mais para acontecer isso. Ver pessoas estudando arquitetura ou engenharia ou edificações trabalhando em áreas totalmente diferentes. Cara, essa é a minha revolta aqui e vamos mudar isso, né, com o estudo de arquitetura, o estudo de projetos, né, o conceito, repertório, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Decidir o que eu faço diariamente, né? A primeira dica é fazer isso diariamente, observar, você vai ver que a gente observa parte técnica, tá? Isso é muito importante, explica ali alguns detalhes, alguns processos, né? De aqui você vai ver que tem mobiliário, cara, sistemas construtivos, quão importante é isso. Por isso que a gente fala também, né, muito de sistemas construtivos, como se comporta as estruturas de concreto, metal, madeira, etc e tal, né? Sistemas construtivos como ICF, steel frame, convencional também, concreto armado e tudo mais aí. Por quê? Porque a gente precisa desse repertório na nossa mente, né? Dessa parte técnica, que a gente vai quando a gente vai projetar, a gente vai juntando informações e quando a gente traça no papel ali a primeira linha, é impressionante como a gente já sabe do que aquilo vai ser construído. É impressionante. E aí, se você tem isso, né, como eu já falei, nessa primeira dica, você já é apto a trabalhar. Né? Eu aqui falo isso de livre, né, livre prova, né, assim dizendo. Eu comecei a trabalhar, né, em um escritório de arquitetura quando eu entrei na faculdade no terceiro mês, no terceiro semestre, no terceiro mês de faculdade eu já entrei num escritório de arquitetura. Por quê? Porque, claro, eu vim de um curso técnico, né, desenho arquitetônico, tive uma pessoa ali que, pá, né, despertou isso em mim e falou, cara, você desenha bem, e, né, seguir para arquitetura. É isso que eu quero fazer aqui com vocês. Não é possível que só eu no mundo aqui, né? Tem muita gente apta que não foi desperta ainda, que precisa ali dar um chacoalhão na vida para seguir, cara. Vamos descobrir uns arquitetos novos, uns engenheiros novos, projetistas, né? Que é a galera que faz edificações, os projetistas novos aí, que o mercado tá bombando, gente. Precisa muito, precisa de uma pessoa que entenda o que se está desenhando. E essa foi a percepção que eu tive que, cara, a galera que estava trabalhando comigo não estava entendendo o que se estava desenhando. Essa é a grande preocupação. Por quê? Por conta de observação apenas, né? De observar, né, como aquilo está, né, projetado ali, né? Um perfil metálico, como que é o desenho desse perfil metálico? Alvenaria, uma alvenaria convencional ou não? Como aquilo se desenha? Espessura? Como se representa no papel aquilo? Se você sabe isso, você consegue sim angariar um estágio. Aí você me pergunta, mas eu não tenho, né, experiência, não tenho um currículo, não tenho um projeto que eu já fiz. Vamos lá então? Olha a terceira, segunda dica, né? Gente, pega a sua casa, o seu apartamento, redesenha ele. Observando isso que a gente está observando aqui, né? Detalhes construtivos, estrutura, instalações, redesenha ele. Você vai redesenhar elétrica e hidráulica? Cara, só se você quer explorar mais esse caminho. Mas redesenha na parte arquitetônica, de acabamentos e tal. Pronto, se você desenhou com um grafismo, né, correto, que é usar uma das ferramentas e usar o Revit, usar mais. Eu vou focar no AutoCAD aqui, porque se você entender que como o AutoCAD funciona, por exemplo, as quatro penas do AutoCAD ali, vermelha, amarela, verde e cian, cara, você desenha um grafismo perfeito, um projeto executivo perfeito. Ah, é pequeno o meu apartamento. Cara, do que você desenhou perfeito ali, planta, corte e elevação, né? Você tem uma elevação de detalhe ali, os outros projetos são réplica daquilo. Se você for, olha, a dica que eu tô te dando, né? Se conseguir fazer isso, faz aí, quer explorar mais? Faz um projeto de modificação, transforma seu apartamento num loft. Se é uma casa, transforma a sua casa aí, integra a cozinha, né? Integra, faz, desenha. Se não tem suíte, desenha a suíte, pá.
faz isso. Faz essa modificação. Olha que legal outra dica que eu vou te dar. Leva para um empreiteiro orçar essa obra, por que não? Esse projeto, né? Na parte civil. Aí você vai ver as dificuldades, né? Que tem empreiteiros que fazem, por exemplo, é, fazem a obra civil, mas não faz elétrica. Se você precisar instalar um ar-condicionado, é totalmente diferente. Iluminação, forro, são, cara, profissionais totalmente diferentes. Você vai encarar essas dificuldades aí. Isso é muito legal. E também se tem mobiliário, por que não você desenhar um mobiliário e levar para uma galera de marcenaria, né? Por que não desenhar a pedra de granito e levar para o pessoal que vai fornecer o granito? Você vai entender ali tudo, né, o que está por trás de um projeto e vai desvendar ali, eles vão te fazer perguntas que vai aguçar, né, ali você a desenhar, né, a desenhar mais e também especificar mais coisas. O fundamento é isso, gente, é isso, né? E ele vai te fazer perguntas e falar, por exemplo, como se estrutura isso ou aquilo, como se apoia, né, isso ou aquilo, qual o tipo de parede, qual tipo se tem estrutura, se tem tubulação ou não, sacou? Né? Exatamente isso o dia a dia. Entendeu? Por isso que é importante fazer o que nós estamos fazendo. Pronto, você construiu um portfólio. Construiu um portfólio. Põe ele ali no Instagram. Olha isso, precisa contratar um site. Use o seu Instagram como ferramenta de trabalho. Põe ali e, cara, se, né, surgir a vaga de estágio, pô, vai ter que fazer o currículo, vai. Mas, cara, vai lá, já põe o meu Instagram, tem o meu conteúdo aqui, assim, acessado. Conteúdo. Sim, portfólio é um conteúdo. E também, por que não você fazer conteúdos ali? Cara, você tá andando na rua, tá na academia, viu ali a estrutura da academia, por exemplo, tem academias que são em galpões, né? A galera pinta de preto, teto, tal, as paredes, tem um piso diferenciado. Ó, as dicas aqui, hein? Tem áreas da academia que tem piso diferenciado. Se é um piso de borracha. Por quê? Você sabe? É obrigatório ou não? Então vai lá buscar na parte técnica, pergunta pro cara da academia lá, o dono da academia, às vezes você conhece o dono, ou até a galera que treina vocês, né, o personal trainer ali, ele vai explicar para você, né? A parte preta ali que eu falei do teto é mais estética, né? Mas, né, que aguça você, a gente gosta desse ambiente, a tendência, tá, mas, cara, aí eu te falo da estrutura, tá? A estrutura é em curva, a treliça metálica. Pô, tira foto, faz um detalhe, olha, observe esse detalhe, Paranã, é estrutura metálica, pintada de preto, telha convencional, mas pode ser telha sanduíche, telha não sei o quê. Cara, vai explorando isso, vai construindo. Tá andando pela rua, tira foto. Tá andando no shopping, é um baita de celeiro, hein? Várias lojas pra você tirar foto e observar a arquitetura e, cara, vai construindo isso. Cara, você está entendendo o que eu estou te falando? Você está adquirindo repertório e quando você for numa entrevista, você tem mais papo para lidar ali com o arquiteto, né, ou com o engenheiro. Você tem ali, você vai conseguir desenvolver melhor a ideia, desenvolver melhor, né, até o projeto que você está fazendo aí da sua casa, do seu apartamento, até desenvolver melhor a conversa mesmo. É repertório, gente. Isso é repertório, certo? Cara, me ajuda aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera que você conhece aí nos grupos de estudo, de curso, de faculdade. Isso é muito, mas muito importante para vocês, gente. Muito importante, certo? Certo? E se você tem aí uma edificação que você percebeu que cara, você ficou na dúvida aí de como ela é concebida, assim dizendo, tira uma foto, né? Aqui, na verdade, a foto, se você tiver melhor assim, se você tiver um link aí, né? Ou se você tiver aí, né, uma referência, o nome dela, né, na cidade que você está, e principalmente se ela tiver nas mídias sociais aí, né, no site de arquitetura ou de arquitetos, bora lá, a gente desvenda ela para você aqui na nossa ArcSérie, certo? Beleza? Bora lá, vamos então desvendar essa arquitetura e prestar atenção, né? Muito no que a gente consegue fazer, cara. Olha que bacana, né? Esse escritório aqui, vou só voltar, colocar um pouquinho para fugir aquela primeira foto. Né, uma espécie de um galpão de artes, né? Desse escritório aqui, MMBB Arquitetos. Cara, tem alguns outros vídeos aqui, você vai ver
como é importante a gente entender de estruturas que eles fazem, tem muita referência, né, de um arquiteto super conhecido, né, brasileiro, Paulo Mendes da Rocha, que, né, eles desenvolvem projetos também, né, desenvolvia esses projetos para ele também, né, os projetos executivos. Aí você vai ver que tem a produção deles em estrutura metálica, madeira, concreto. Cara, é uma gama vasta. Isso que é interessante, né? Aí você vê qual é importante a gente entender dos sistemas construtivos, das instalações, etc e tal. Certo? E aí a gente vai desvendando a cabeça, né, dos projetistas e a importância de a gente entender também, né? Muito legal. O legal, cara, é que assim, a gente vai viajando, né? Você vai ver que eles projetaram, cara, um monte de coisa. Provavelmente e a gente tira muitas lições disso, né? Provavelmente esse galpão, não dá para entender, né? Mas o legal era depois dar uma lida lá, parece que ele já era existente, né? E foram feito lá um retrofit, assim dizendo, né? É, cara, olha como a gente pega muita coisa interessante, tá? Olha essa estrutura aqui, ó, metálica. Foge daquele convencional, né? Naquele sentido de a gente fazer aquela trelicinha assim, né? Ó. Trelicinha é um galpão, vamos fazer aquela trelicinha, né? Aqui embaixo tem um ferro, né? Um ferro e aqui em cima outro ferro, né? A gente chama de, lógico que é um ferro, tô falando na simplicidade assim, né? Tem os ferros passando aqui, mas é o banco superior e banco inferior, né? E aí a gente percebe, a gente tem uma aula aqui de estrutura, cara. Vamos lá, vamos caminhar que aí eu vou mostrar para vocês, ó. É muito legal. Também, né, ó, instalação de ar-condicionado, né, tem iluminação interessante aqui. O pé direito é super bacana, ó. Aqui é calha, né, já também, né, tá vendo? Ó, tudo, né, parte construtiva. Ele tem, o que a gente chama de shaft aqui, né, essa inclinação. Aí a gente vai ver o desenho certinho do telhado ali. E também esse mobiliário muito interessante aqui que eles desenharam, que na verdade, assim, se você olhar, é o que divide todo o ambiente. E aí tá vendo como é importante a gente entender como, por exemplo, se pode se estruturar um mobiliário desse tamanho, né? Desenhar a nossa ideia, né? Com o que a gente tem de repertório, ou seja, de materiais também, né? De materiais de mobiliário, como é importante isso também. Então não tem jeito, a gente vai entrar em todas as áreas, né? No nosso estudo aí. E, por exemplo, a gente passar a nossa ideia para os marceneiros, assim dizendo, né? Para a galera que vai fazer a marcenaria. Sacou como é importante isso? Vamos caminhar, olha que bonita, né? Então, olha como tem instalação de ar-condicionado aqui, muito, muito importante. Entendeu? Como se dá essa instalação, como projeta isso, entender isso, né? Aí o mobiliário é um destaque. Olha o que ele faz aqui, é um belo de um de uma madeira, né? Deve ser uma madeira uau aí, né? Que a gente chama própria para fazer esse tipo de piso, né? Essa composição estruturado, que ele usou como se fosse um mezanino, né? Ele é uma parte superior, tá vendo? Tem uma espécie de um guarda-corpo aqui. É um mezanino. E olha que interessante, né? Ele não desenhou só o mobiliário, né? Ó. Existe essa peça aqui, ó, né? De guarda-corpo aqui no mercado? Não existe. O arquiteto desenhou isso daqui, né? O projetista desenhou isso. Existe, né? Já fizeram isso daqui, né? Num projeto? Não, ele aproveitou, né? Um material que ele sabia que tinha uma resistência e fez isso daqui como mezanino. Sacou, cara, como o cara vai entendendo mais do conceito e também tem instalações aqui, né? Como que ele fez tudo isso? Sacou como o cara, a gente vai abrindo nossa mente, entendendo as instalações? Muito legal, né? Aqui uma vista geral, né, o mobiliário é grande, realmente, a estrutura, né? Mas basicamente, ó, se a gente pegar fio aqui, quais foram as técnicas importantes para ele saber? O estrutural, a parte de estrutura, né? Se a gente pegar fio assim, ó, ele redesenhou todo esse galpão, né? A estrutura também desenhou e tal. Então, estrutura metálica, ele sabe muito bem como trabalhar a estrutura metálica, certo? Né? Então ele tem um peso que ele vai colocar em cima, que ele não vai pendurar nada, etc e tal. Então ele pode usar a estrutura metálica dessa forma. As paredes, certo? O tipo de acabamento, né? Pode ser até convencional ou estrutural. O piso, que é um piso de cimento queimado ali, né? Mas é um piso industrial, lógico, né? Que eles chamam de piso zero lá. E o mobiliário. Então,
com essas 4 intenções aí, ou sabedorias, assim dizer, né, cara, ele conseguiu projetar, mas ele tem que entender de cada uma delas, de como isso é executado na obra, de como isso é projetado, de como isso se constrói. Senão ele não consegue chegar a esse resultado. O ar-condicionado me parece que está sim pendurado na estrutura, né? Mas você vai observar que ele está pendurado no banzo superior. E aí a gente vai explicar isso, como é que funciona a estrutura. Tá vendo ó, como né, o arquiteto ali, o projetista, vai dando toda essa direção e faz essa composição ser muito legal, agradável aos nossos olhos. Por quê? Porque ele consegue projetar, né? Ele sabe o que ele está projetando, então aí ele joga, lógico, cor, né? Usa-se muito, né? Aproveita-se muito da estrutura para fazer parte da arquitetura. Os arquitetos aqui são feras nisso, né? E grandes outros arquitetos também. Então isso é muito importante. Vamos caminhar mais um pouquinho. O desenho é muito bonito. Olha o tamanho dessa porta de correr aqui, né? Como que ele consegue fazer isso? Entendeu? Como se estrutura isso aqui em cima, né? Como tudo isso se comporta, como isso tudo se dá no projeto. A gente precisa saber disso, né? Da serralheria, se é possível ou não. Isso que é importante a gente entrar. E aí a temida, a grande estrutura, né? Falar da estrutura. Ó, ela tá mais ou menos desenhada isso aqui, ó, né? Sobe para cá e fecha aqui, que aqui ele abriu uma clarabóia, né? Não é shaft, né? Um lanterninho, assim dizendo, né? Uma clarabóia, né? Clarabóia não, né? É, lanterninho é aquele do meio, né? Esse tem um outro nome, vou tentar lembrar aqui até o final, né? Mas é uma parte zenital, rapaz, é uma parte, é, uma iluminação zenital, né? Zenital, certo? Então, é a parte onde entra a iluminação. Então, ó, a gente tem um banzo superior, deixa eu marcar com uma outra cor aqui, ó. A gente tem um banzo superior, que é essa parte superior. Observa que o perfil é mais reforçado, justamente para ele suportar, né, as terças e também esse fechamento. E aí outro banzo também, na outra parte da, da estrutura, também, né, é mais reforçado. Em algumas treliças que a gente vê muito de galpão, essa parte inferior aqui é também uma barra ou né, até uma viga aí e tal, dependendo. E as outras que vai cortando ali, né, que vai fazendo a treliça, também são barras. E aí eu te pergunto, como que ele conseguiu fazer isso aqui com tirantes, ó, né? São tirantes, né, de cabos de aço mesmo, né? Ou até barra, pode ser até barras, né, redondas e tal. Como que ele conseguiu fazer isso? Como é que funciona isso? Ó, se joga peso aqui, certo? Que é o peso da telha, o peso próprio, ou até mesmo da estrutura de ar-condicionado. E aí, essa barra, né, superior já suporta até o peso. Porém, ela pode flexionar, né, ter ali uma flecha, né, porque o peso está vindo aqui de cima. Para que a gente faça com que ela fique no formato original, o que acontece? Ele faz uma espécie de um cabo de aço aqui, puxando essa estrutura para que ela fique no formato original ou até envergue um pouco para cima, assim dizendo, e ela consiga ali ficar, né, num estado, assim dizendo, é, é, tensionado, rígido, para ele não flexionar isso para baixo, entendeu? Então, essa função aqui de baixo deixa toda a estrutura ali tensionada, né? E é, é, puxando ela, né, ao ponto de que o peso que for colocado em cima dela não enverga essa estrutura. Então ela reforça essa parte superior da estrutura. Olha que interessante, legal, né, isso, né? Isso é muito legal, cara, porque a gente consegue dar grandes soluções. Ponte estaiada, por exemplo, como é que funciona? Exatamente isso que eles fazem, né, aquelas grandes pontes estaiadas, né? O concreto é bem longo, né? E aí, o que acontece? A estaiada, ela, para o concreto não fazer ali, né, como é muito longo, né, o percurso, assim dizendo, o vão, para ele não fazer muito reforço, ou fazer com que aquela ponte fique muito grossa, né, toda a estrutura dela, deixa mais leve, assim dizendo, essa estrutura, e tensiona ela para cima, né, puxa ela para cima, para que, né, quando o peso dela for exercido, o peso ali for exercido nela, né, a passagem de carro, de pessoas e tal, né, é,
a parte de tensionar ela, né, a parte dos cabos dela, deixa ela instável, entendeu? Possa suportar mais peso nela, né? Sacou? É isso daí, funciona da mesma forma, entendeu? Certo? Então vamos caminhar mais um pouquinho aí, vamos caminhar mais para a gente, vamos caminhar mais então, ver mais detalhes do projeto. Olha que interessante, olha mais detalhes aí, ó. Olha como ele fez a instalação. Cara, que bacana, né, velho? A gente sente assim muito, né, da presença, né, de um projetista olhando cada detalhe, né, cara? Ó, não, também não está encostado aqui, isso é proposital. Também não está encostado na parede. Mas como que eu tenho esse balanço, assim dizendo, né? Entendeu? E sabe desse material que ele está trabalhando, sabe onde fixar isso. Cara, muito legal, né? E é uma madeira, né, que a gente está vendo aqui, que é uma madeira, teoricamente, que a gente chama de madeira, madeira leve, né? Macia. Parece um pinus, né? Bem tratado e tal. Cara, tá vendo como é legal a gente entender disso e a gente propor esse tipo de estrutura? Muito legal, né? E a gente vai vendo detalhes, ó, o detalhe geral da estrutura, do ar-condicionado. Provavelmente, tá vendo esse detalhe que a gente vê? Aonde o funcionamento da máquina do ar-condicionado, os dutos, né, não tem nada ali dentro, é só um duto mesmo que joga ar, né? E aí ele fez a máquina suspensa ali, certo? Isso que é importante a gente entender de sistemas também, ó. Muito provavelmente é assim, né? A máquina, o acionamento tem um controle remoto lá embaixo que aciona, que na verdade puxa o ar de fora, refrigera e joga aqui dentro através dos dutos, certo? E aí os projetos, ó, que interessantíssimo a gente observar detalhes de projetos, né? O detalhe do mobiliário, o detalhe da estrutura. Observa que os grandes projetos, né, os bons projetos, sempre têm muitos desenhos, muito bons desenhos. Ó, ele fez camadas aqui, e exatamente como deve se representar. Então, tem os rufos desse lado, as calhas, caída para cá, né? Caída para cá, caída para lá, o lanterninho que a gente chama, né? E a estrutura lá embaixo desenhada, tá vendo? Essas são as camadas dos projetos. Quanto mais se desenha, mais ele se obtém, né, o resultado final. A gente vê também, ó, o detalhe da porta, de como ela foi estruturada aqui, ó. Tudo isso é projeto, gente, ó. Da fachada, tudo isso é projeto e muito importante. Olha, desenho até o ar-condicionado aqui, né? Os dutos e tal. Cara, é projeto, gente. É projeto que a gente precisa detalhá-los e sempre ter na nossa mente ali a importância, né, dos desenhos e do projeto em si, né? Conceber ele em tudo ali nos desenhos, né? Esse desenho, muito provavelmente, é AutoCAD, não é Revit, uma super ferramenta e tal. Olha lá, né? A trilha toda desenhada. Então o projeto vem da onde? Na cabeça do arquiteto, cara. Usa a ferramenta como um meio de representar tudo isso, certo? Cara, deixa seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí, né, a divulgar mais ainda o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, o nosso estudo aqui, né, de arquitetura, né? E que é muito importante para vocês aí, cara, que tá iniciando a carreira. O que eu mais quero, cara, o que eu mais desejo é que vocês não desistam no caminho, não desanimem, certo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha isso com seus amigos, certo? Um grande abraço aí e fique com Deus.